Ok, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Estamos recebendo hoje aqui os vereadores de oposição da cidade de Acauã, no Piauí, e juntamente com eles o ex-prefeito Paulo Sérgio, para um debate dinâmico sobre as principais questões que envolvem o nosso povo. E a primeira das questões que eu quero colocar aqui nessa mesa, vou direcionar aqui aos vereadores que eram de situação, que hoje se juntaram com a oposição, fortalecendo o grupo oposicionista aqui da cidade de Acauã, para perguntar a eles o seguinte: faltam cerca de 2 anos e 9 meses para as próximas eleições municipais. O que foi que levou vocês a mudarem da zona de conforto, de estarem ao lado do poder, para se juntarem ao grupo de oposição? Boa noite, amigo Geraldo Silva, boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos meninos da Prime, obrigado pelo espaço. Geraldo Silva, essa resposta é muito pertinente para nós, porque a gente busca uma gestão voltada ao povo, sem marcações políticas. A gente quer trabalhar com pessoas como trabalhou o ex-prefeito Paulo Sérgio nos seus 10 meses de mandato, que trabalhava voltado ao povo, sem muitas marcações, trabalhava com um cidadão de Acauã, onde todos tinham acesso a ele, tinham acesso aos secretariados. E é para isso que estamos lá. Estamos lá para trabalhar, para buscar do povo de Acauã e para o povo de Acauã as melhorias possíveis que a gente possa fazer com a política. Os vereadores Amadeus e Francinete também têm a mesma ideia que o vereador João de Deco, ou tem algum outro motivo pelo qual fez vocês mudarem de situação para a oposição? Boa noite. Faço as palavras de João as minhas também, concordo, por não concordar com várias formas de trabalhar lá, e por a questão da marcação, né? Muitas marcações, de trabalhar com diferenças, né? Por sempre procurar por concordar em ser um trabalho igual para todos, né? Você achou que, sendo oposição, se sentiria mais livre para cumprir com a sua vereança, não é isso? E Amadeus, qual foi o motivo que fez você mudar para a oposição? Boa noite, Geraldo. Na realidade também, o mesmo motivo foi esse, assim, eu ultimamente não estava me sentindo bem, porque muitas vezes a gente está ali do lado da situação e muitas vezes a gente é forçado a se calar diante de algumas injustiças, né? Então, eu estava criando um clima ruim, e aí, por conta de tudo, os acontecimentos, e por conta de eu ter tomado a decisão de apoiar o pré-candidato GD também, aí eles acabaram me tirando do grupo. Assim, eu acho que uma forma de retaliação já, mas hoje, graças a Deus, estou bem, estou leve também, estou me sentindo como se tivesse tirado um fardo das minhas costas. E que, para defender o povo, a gente tem que estar do lado do povo, né? Porque se for para defender o interesse, aí sim, aí tem que estar do lado do prefeito ali, elogiando, puxando o saco. Mas não, para defender o povo, basta estar do lado do povo. E é o que a gente está fazendo aqui. A oposição está fazendo uma oposição séria, voltada sempre a defender o povo, aos menos favorecidos. O que é de bom, sempre a gente diz. O que for de bom para a população, a gente vai estar sempre aprovando. Agora, o que for projeto de interesse pessoal, que alguém queira levar vantagem, provavelmente esse projeto não vai passar na Câmara, porque a gente está aqui para fazer uma política séria, uma oposição que nunca talvez tenha visto antes. E é que ainda gera uma desconfiança, o povo, mas esses aí não vão continuar firme. Pode ter certeza, sim, a população de Acauã está ciente disso, que agora temos uma oposição de verdade, com pessoas comprometidas, e esse, se Deus quiser, vai permanecer para sempre, sem perseguição, fazendo um trabalho sério. E é bem interessante isso que você fala, porque, Amadeus, geralmente a gente vê as pessoas saindo da oposição para se juntar à situação, né? Quando ocorre o contrário, alguma coisa de errado por lá está acontecendo, e você está vendo perspectivas futuras aqui ao lado do pessoal de oposição. Com certeza, Geraldo. E Acauã hoje as pessoas também passaram a ter uma expectativa melhor. Tinha gente que estava desmotivada, disse, não, Acauã a gente perdeu até a motivação para votar. Muita gente que nem votando não estava mais nas últimas eleições por conta disso. Às vezes tinha 2 candidatos de oposição, passava a eleição, os 2 se juntavam para a situação, né? A Câmara de Vereadores aqui de Acauã é composta por quantos parlamentares? São 9 vereadores. Hoje, com vocês 3 vindo para a oposição, são quantos vereadores de oposição agora? Hoje somos 5 de oposição. Então hoje fica mais forte do que a base aliada.
Já que estamos falando de base aliada e de oposição, deixa eu me perguntar aqui aos que já eram da oposição. Dizem que vereadores de oposição são os baluartes fortes. É fácil você andar ao lado, seguir o bonde, né? Andar ao lado do prefeito. Mas, meus amigos aqui, deixa eu me ver. Valdejane e Breno, não é isso? Desculpe aí, esqueci um pouquinho o nome de vocês. Vocês têm deixado claro que são oposição. Mas a gente sabe que muita gente, às vezes, confunde o papel dos vereadores de oposição, porque aqueles são que naturalmente cobram mais, né? São os vereadores que naturalmente cobram mais. Mas vocês cobram em favor do povo. Vocês querem deixar bem claro que o papel de vocês, como de todos os vereadores de oposição, não é contra o povo de Acauã, é contra a gestão. O que você tem a dizer em relação a isso, Breno? Bom, boa noite. Quero agradecer aqui a todos, também aos que cederam espaço, ao Prime, ao Geraldo. Dizer que é um prazer estar aqui podendo transmitir algumas informações à população de Acauã. Dizer, Geraldo, que a minha oposição é a gestão. Desde 2019 que rompi, não faço parte dela. E a maior prova que há gestão e há a favor do povo, que todos os projetos colocados na Câmara pelo Executivo foram aprovados. Se for benéfico à população, sem nenhum problema. E os que tinham alguma malícia, digamos, a gente fez emendas, colocou outros projetos, como auxílio estudantil, a gente também alterou a questão da COSIP, que é a taxa de estimulação pública. Então mostra que nós somos responsáveis, somos oposição à gestão, no que tiver de errado. Então, não é fácil você se manter, mas a independência é algo fundamental. Então, tenha tudo, mas o mais importante é ter a liberdade. Valdejane, tem alguma coisa a colocar? Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão aqui juntamente com a gente. Só complementar aqui o que o nosso colega Breno falou sobre a questão de projeto. A gente até hoje, projetos que vêm beneficiar o nosso município, a gente sempre vem votando a favor, nunca votamos contra. E assim, quando a gente decidiu entrar na oposição, a gente sempre tinha aquele projeto, né, de fazer a diferença, como o vereador Amadeus falou em sua fala. O nosso município, muitas pessoas estavam desacreditando, inclusive quando a gente chegava nas nossas visitas, a gente ouvia muito as pessoas perguntando se realmente a gente ia fazer realmente o papel de vereador, se nós ia estar lá colocando projetos, aprovando projetos que realmente fossem para beneficiar o nosso município. E como hoje estamos lá levando também as cobranças, muitas cobranças que a gente vê na nossa base, a realidade que muitas comunidades precisam e nos passa, a gente está sempre fazendo esse papel, sempre levando essas cobranças. Pode-se dizer, então, que é uma oposição tão responsável que atraiu 3 vereadores que eram da base aliada, né? Só um adendo na fala dos nobres vereadores, Geraldo Silva. A gente compõe juntos, a Valdejane, o Breno e eu, a Comissão de Constituição e Justiça. Todo e qualquer projeto que entra na Câmara hoje é analisado pela comissão. A gente tem essa responsabilidade de sentarmos e analisar cada situação de cada projeto. E se o projeto tiver com alguma malícia, a gente vai lá, faz a emenda, faz o parecer primeiro, faz a emenda modificativa e leva à Câmara. E a gente só leva a coisa com seriedade. A pergunta que você me fez é muito pertinente, porque você perguntou para mim por que 3 vereadores da situação veio para a oposição. O que não é muito comum ver, né? A nossa e a minha resposta a principal resposta está do meu lado. Por quê? Porque o cara que tem muita responsabilidade, muita capacidade administrativa, mostrou para que veio para Acauã, e é isso que a gente quer para Acauã. A gente quer o bem do povo de Acauã, e para se querer o bem tem que se querer a boa educação, a boa saúde, uma boa administração na prefeitura, para que os recursos públicos possam fazer valer cada centavo para o povo de Acauã. O cara que está ao lado dele, que ele está se referindo, é o ex-prefeito aqui da cidade de Acauã, no Piauí, o Paulo Sérgio, para quem vou dar o meu boa noite, e pedir que ele faça a sua apresentação e possa também nos responder basicamente a mesma pergunta que eu fiz para os 3 vereadores que eram da oposição, da situação e que hoje se juntaram ao grupo oposicionista. Paulo Sérgio, ex-prefeito, ex-aliado da atual gestão, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite aos nossos amigos vereadores que acompanham a oposição. Boa noite aos demais que nos acompanham também. Dizer da alegria de estar participando aqui desse podcast,
junto com a oposição de Acauã, que eu quero até deixar bem claro e registrar que existia a oposição em Acauã, e isso eu quero até falar do trabalho feito por Júnior, né? Júnior do Posto está aqui com a gente também, que não deixou a oposição de Acauã morrer, e hoje temos uma oposição que está crescendo a cada dia, está muito mais forte, então não tenho nem dúvida que vai ficar mais forte ainda. Pegando aí um gancho da pergunta, em relação esses três que vieram da situação, trabalharam com o ex-prefeito, na época o prefeito Paulo Sérgio, e eles já me conheciam, conheciam a forma de trabalho da gente, a responsabilidade, o compromisso, né, de se trabalhar com o que é público. Eu acredito que isso foi relembrado, foi visto, por quê? Porque eles vinham para trabalhar com uma pessoa que tem compromisso, né? E juntou com a oposição que Júnior foi lá, não deixou morrer, tinha 2 candidatos aí que são novos, é importante frisar que são 5 vereadores, e dos 5 vereadores são 4 vereadores novos de primeiro mandato, né? Um de segundo mandato, que é o Amadeus, mas eu confesso que eu tenho aprendido muito com o trabalho deles. Eu acho que eu falando esses dias na preparação para esse podcast, eu tenho falado com eles o quanto mudou a Câmara, né? A Câmara hoje, né, teve um divisor de águas na Câmara de Acauã. Até antes de uma Câmara, né, que era transmitida, e agora após uma Câmara que é transmitida. E por ser também uma nova Câmara, com novos vereadores lá, eu acho que teve um divisor de água. E agora a gente tem uma Câmara que realmente a gente vê que os vereadores vão e cumprem seu papel lá. Trabalham, cobram, fiscalizam. E por esses 5 aqui eu assino embaixo, porque eu acompanho eles. Como disse aqui, estou aprendendo com o trabalho deles. E isso está contribuindo muito para o projeto da gente de oposição, de fazer um bom projeto para quando a gente estiver lá, não cometer os erros que já cometemos anteriormente. Pegar os acertos, né, e as correções dos nossos erros para fazer um projeto que a gente venha contribuir muito para Acauã e muito para o povo de Acauã. Um projeto que não tenha ditadura e que não tenha perseguição política. É isso. Vocês falaram muito sobre perseguição, marcação, e que me parece, foi o que eu te disse, se eu estiver errado vocês podem me corrigir. Existe isso, vocês sabem de alguma coisa parecida com isso na gestão atual aqui da cidade de Acauã? Hoje é o que mais tem na cidade de Acauã. Tem pessoas que são funcionários e infelizmente são proibidos de falar com a gente, ou tentados que deixem de falar com a gente. Mas a essa altura do campeonato não existe esse tipo de política? Infelizmente. Mas a maioria hoje, Geraldo, a maioria não aceita esse tipo de coisa. Estão calados aí, estão esperando o tempo certo para dar a grande resposta que o gestor atual merece. Essa é uma das razões pelas quais vocês 4, que eram oposição, hoje definitivamente estão firmes com a oposição? Na verdade, não é a razão. A principal razão, não. Uma das? Eu nem digo que seja uma das minhas razões. A minha razão hoje, por eu estar na oposição e por eu estar nesse projeto, é primeiro acreditar no trabalho de Paulo Sérgio. E segundo, o projeto de Paulo Sérgio se faz parecido com o meu. Eu acho que administrar é buscar o recurso público voltado a todos e não a meia dúzia de pessoas. Então, o meu projeto hoje se compara com o de Paulo Sérgio. O meu pensamento de administração hoje é voltar um Acauã onde todos podem andar e podem conversar e podem ser livres. Até porque eles estão... bem claro, você é contra a gestão de panelinha. Exatamente, Geraldo. Então, deixa eu perguntar para o Paulo Sérgio, ex-prefeito de Acauã, deixando bem claro, hoje uma liderança aqui no grupo de oposição, nos dando o prazer desse bate-papo dinâmico aqui no nosso podcast, que será inclusive, todo mundo poderá assistir, inclusive no nosso canal no YouTube, Gessilva Independente. Paulo, deixa eu te perguntar um negócio. A questão de emprego, principalmente em cidade pequena, né, é algo que conta muito, né? Quem é que não quer emprego? Quem não precisa de emprego, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Hoje, como vocês que já foram aliados, como vocês avaliam a situação de Acauã nesse sentido?
nepotismo, favorecimento da máquina a familiares, a pessoas próximas. Quando isso acontece, consequentemente prejudica o restante da população, porque até pessoas que tinham qualidade técnica, às vezes deixa de ser escolhido por conta que alguém que é próximo ao gestor está sendo favorecido. Eu acho que você é a pessoa ideal para falar para a gente sobre isso. Antes de responder, eu queria aqui agradecer a Prime na fala inicial, pelo espaço, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse podcast. E respondendo, acredito que sim, em Acauã é só você ir lá para a estrutura lá do município, lá dos empregos do município de Acauã, principal os de primeiro escalão, você vê que a maioria são pessoas familiares do gestor. O gestor, agora recentemente, o Ministério Público recomendou a exoneração do então secretário de Finanças, que já foi feito, e isso foi recentemente, foi agora, e passar a nomear outro. Então, existe nepotismo, atrapalha. Você que já foi gestor é contra esse comportamento? Sou contra, porque eu acredito que gestão, você tem que fazer a gestão com mais transparência, né, com mais participação, né, com pessoas que... Acho que quando você é eleito para trabalhar para o povo, né, com o povo ali, e geralmente acontece isso nas gestões, de beneficiar muito familiares, das pessoas de casa, filhos, esposa, e isso. Então, isso é uma coisa que eu procuro carregar comigo e também eu pretendo levar como lição para uma futura gestão. Dizem que tudo é aprendizado. Lógico. Umas sim, coisas a gente aprende para poder sim. seguir o modelo e outras para não fazer. A Acauã tem muita gente, né, gabaritada, pessoas que têm condições, que têm competência e que pode ocupar o cargo público, tem responsabilidade, tem como trabalhar, ocupar, e você ter uma gestão mais transparente, uma gestão que atenda a mais pessoas, inclusive ali, com mais oportunidades. com mais oportunidade para o povo, para você incentivar aqueles que pensam em futuramente fazer parte de uma gestão, ser um secretário, ser um político. Então, eu acho que a gente tem que dar exemplo, o gestor tem que dar exemplo. Paulo, um discurso recorrente da atual gestão é sobre a situação de equipamentos, máquinas públicas. Na sua visão, como essas máquinas foram recebidas, como estavam e como estão sendo utilizadas hoje? Sim, hoje eu prefiro não falar, eu não sei, trabalho muito, né? Porém, como foi entregue, eu te respondo bem, né? Entregamos todas as máquinas funcionando, né? Porém, assim, é de conhecimento de todo cidadão acauaense que eu era o prefeito, porém, quem ficava à frente das máquinas não era eu, é o atual prefeito que está lá hoje, ele era quem ficava à frente das máquinas. Quando você era o gestor, ele que era o responsável. Só fiquei à frente das máquinas nos últimos 10 meses foi que eu fiquei à frente das máquinas. Inclusive tinha muita reclamação. Tinha reclamação que máquina do município de Acauã ia fazer serviço em outros municípios. Ou seja, mau uso da máquina, coisa que sempre eu procurei evitar. Eu sempre cobrei e sempre tive um zelo com o que é público. É tanto que você em Acauã não me via eu andando em carro de prefeitura, eu sempre procurava andar no meu carro, gosto de andar no meu carro. Eu acho que o que é público é para o povo, é para os mais humildes, justamente para isso aí. Eu procurava evitar essas questões e eu tinha um zelo muito grande com o que é público. Então, entreguei, teve uma exceção lá das máquinas, a Reto, quando nesses últimos 11 meses eu recebi com o motor batido, né? Eu quase não consegui reformar esse motor por conta de acontecidos que teve lá, mas entreguei com o motor feito para ela funcionar como funcionou e eu acho que está funcionando nessa gestão. Entreguei todas as máquinas funcionando, né? Na hora lá, eu lembro hoje que aconteceu que, por exemplo, a Patrol trabalhou até o início de dezembro, ela passou uns 15 dias ouvindo parada, e na hora de entregar ela estava com o pneu seco, mas entreguei Patrol, todas as máquinas eu entreguei funcionando, com exceção da Reto, que estava acabando de ser montada para funcionar. E essa parte eu durmo tranquilo, porque se é uma coisa que eu sempre tive,
foi o zelo porque é público. Cumpriu com o E seu todos os dever. meus aliados que trabalharam comigo, quem não trabalhou comigo, conhece Paulo Sérgio, como é que é Paulo Sérgio. E eu sempre fiz questão de cobrar, eu cobrava em reunião. João não me deixa de mentir aqui, que ele trabalhava comigo e sabia, eu sempre cobrava. A gente tem que zelar com o que é público, seja equipamento, seja uma máquina, seja funcionário, tem que atender bem. Eu sempre procurava, eu sempre gostei dessa questão. Eu sou funcionário público há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E desde que eu assinei lá no concurso para assumir, foi uma coisa que eu prometi, certo? Eu sou funcionário, agora eu sou funcionário do povo, então eu estou lá para atender. Eu não sou dono não, eu estou lá para atender o povo e zelar o que é do povo. Então sempre foi uma prática minha trabalhar dessa forma. Muito bem. Opa, Breno, pode falar. Foram, acredito eu, a população também de Acauã tem certeza disso, que foram os melhores 10 meses da história de Acauã, porque se Paulo de repente não rompe, essas máquinas não estariam funcionando no início desse ano, porque jamais o prefeito atual iria ajustar elas para poder estar andando. Então, disseram também que o prefeito Paulo, depois que assumiu os últimos meses, iria parar tudo. E você viu que foi até o final, carros para perícia, viagem na Teresina, nada parou. Então, isso realmente só abrilhanta o que ele acabou de falar. Você até parece que sabia que eu ia dirigir a próxima pergunta a você. Você e também a João, né? Podemos dizer que em 2025 a Câmara Municipal deixou de ser submissa? Passou a ter um papel mais democrático na cidade? Geraldo, graças a Deus hoje, e está aqui Amadeus que pode reforçar o que eu vou falar, que é um vereador já de segundo mandato. Paulo também já falou sobre isso. A Câmara Municipal hoje, ela de certa forma, ela é submissa ao Poder Executivo porque faz parte do trabalho como um todo. No entanto, hoje a gente tem a voz ativa, digamos assim. Hoje a gente faz o que determina a lei. Porque os vereadores estão lá não para defender o Poder Executivo, mas sim para fiscalizar. Fiscalizar e andarmos juntos para que as coisas possam funcionar. E graças a Deus, Acauã esse ano de 2025 funcionou um bocado de coisinhas, mas com a cobrança dos vereadores. A população em si, ela tem conhecimento disso, que se não fosse esses 5 vereadores que aqui estão, nada teria funcionado em Acauã. Você me fez lembrar uma colocação que o colega Carlos Brito publicou nas suas redes sociais ainda essa semana. Vereador é representante do povo e não assessor do Poder Executivo. E não assessor do Poder Executivo. Exatamente porque existe uma coisa que eu não consigo entender. Por que vereador de situação às vezes deixa de legislar e passa a ser um assessor direto do prefeito? Ele termina deixando as suas atribuições de lado, esquece o povo e passa a representar o Poder Executivo, que, como a gente diz aqui, devem andar em harmonia, mas são poderes independentes. Por isso que eu esse gancho na sua fala. Exatamente. E é isso que a Câmara Municipal de Acauã hoje faz. Hoje é uma das câmaras municipais mais assistidas online, no ato. As sessões plenárias são transmitidas ao vivo. Online e os telespectadores assistem 300, 400 pessoas na hora da sessão. Então, quer dizer, as coisas mudaram em Acauã por conta disso. Isso foi uma busca, foi uma luta, principalmente desses 5 vereadores que aqui estão. A Câmara, João, passou a ser transmitido em tempo real? Isso logo no início de janeiro para fevereiro, não foi? Janeiro para eu não me recordo, a gente colocou lá uma lei de resolução, um projeto de lei de resolução. Isso é uma realidade de Brasil, né, a nível nacional. Quem não aderia a essa realidade termina sendo retrógrado. Mas infelizmente, a realidade atual, né? Mas infelizmente, Geraldo, eu preciso dizer aqui que o gestor atual não queria isso. Não queria? Porque ele sabia que a gente ia pegar no pé dele. Estranho, né? E foi exatamente o que está acontecendo. A Câmara Municipal de Acauã hoje faz com que o Poder Executivo trabalhe e trabalhe para o povo. A transparência favorece ao povo e a obscuridade favorece ao gestor que não quer ser transparente para o povo. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Como andam as conversas, já que está falando de Câmara, né? Como andam as conversas e decisões para a nova composição da mesa diretora nos próximos 2 anos? É interessante notar que no município, digamos, simples, né, pacato como Acauã, uma oposição fortalecida hoje com mais vereadores do que a situação,
Teria alguma coisa em revelar quem seria esse nome para a presidência da Câmara de Vereadores? Essa decisão já é definitiva ou a gente não toca nesse assunto? Geraldo Silva, essa pergunta é muito pertinente e eu já tenho, desde quando a gente formou a maioria na Câmara, a gente escuta muito essa pergunta. João, quem é que vai ser o vereador presidente da casa? Quem é que vai ser o secretário? Quem vai ser isso? Eu disse, olha, hoje eu me sinto num grupo onde a gente senta, conversa e decide, juntamente com o grupo. Não foi a mesma coisa que aconteceu há um ano e pouco atrás, que está aqui a Amadeus e a vereadora Francinete, que pode me deixar de mentiroso ou não, afirmando ou não o que eu vou dizer, que o gestor andou de casa em casa, de madrugada, para fazer um presidente da Câmara que ele queria. Aqui não. Aqui na oposição a gente senta às claras, sem jogadas, sem mimimis, como diz o ditado, e a gente decide. Se você me perguntar, João de Deca, você teria vontade de ser presidente da Câmara? Sim, eu falei isso na reunião. Sim, seria a minha resposta. Gostei da sua transparência. Porém, não, eu sou bem transparente, eu sou dessa forma. Porém, é assim, a gente sentou e conversou, e eu sempre aprendi uma coisa com um grande amigo e ex-prefeito de Acauã, Batista de Flor, de que política se faz com conversa, acordos e grupo. Sem essas três coisas você não consegue fazer política. Então a gente conversou e já está decidido. Já está decidido. Já está decidido. Já pode saber já está decidido. Episódio do nosso podcast, o nome da pessoa. Podemos sim, o nome das três pessoas. Presidente da Câmara ou das três pessoas que vão ocupar a nova mesa diretora. O nome das três pessoas. Poderia falar para a gente? A gente pode. É segredo, né? A gente pode sim. Ficou decidido por unanimidade do grupo, dos seis quando eu falo, porque o Paulo Sérgio sempre está com a gente nas reuniões, que vai ser a vereadora Valdejane, presidente, o vereador Ítalo Breno, o vice-presidente, e a Francinete, a secretária. A boa secretária que ela vai continuar sendo lá na Câmara nos 2 anos. Vai dar continuidade. Vai dar continuidade, com fé em Deus, a esse trabalho. Olha, gente, para vocês que estão assistindo o nosso podcast, veja só como é uma oposição que está em ascensão, se organizando cada vez mais. Já pode dizer, em definitivo, quem é o nome da presidente, sem medo disso voltar atrás. Por quê? Porque a oposição tem maioria na Câmara Municipal aqui de Acauã. Portanto, a gente já revela em primeira mão aqui no nosso podcast que a próxima presidente ou os próximos ocupantes das cadeiras da mesa diretora são essas pessoas que o nosso amigo João acaba de declarar. E só para complementar minha fala, meu amigo Geraldo Silva, anda uma certa conversa no meio da rua de que o gestor irá correr atrás ou iria correr atrás de um dos 5 nobres vereadores para compor a Câmara. Infelizmente isso ele não vai conseguir. Não tem possibilidade. E eu acredito que nem ele acredita nisso. Porque é assim, meu amigo Geraldo Silva. Homem e mulher de respeito e de compromisso não se compra, se conquista. Isso é verdade. E nós estamos lá para conquistar o povo de Acauã e mostrar ao povo de Acauã que a gente é possível fazer uma boa administração voltada a todos. Essa pergunta que eu vou fazer, ela geralmente é muito pertinente porque a gente vê isso acontecer, principalmente em municípios pequenos, que todo mundo conhece todo mundo. Vocês que estão assumindo este papel de oposição, com essa firmeza, inclusive declarado aqui nesse nosso podcast, vocês temem algum tipo de retaliação? Isso poderia influenciar nessa decisão de vocês? Não, eu sinceramente, eu não tenho da minha parte não. Sei que, assim, pode eles tentarem, alguém da gestão tentar, mas eu já fui lá, conversei, quando eu tomei a minha decisão, falei com alguns secretários, disse, a gente tomou, eu rompi, não faço mais parte da situação, mas disse, olha, quando eu vier com alguma demanda para resolver aqui, é em nome do povo, é para resolver para o povo, não é ao meu favor. Então eu espero que eu seja bem tratado, porque não é para mim que eu estou querendo resolver essa demanda, é um pedido da população, alguma demanda, né? Então eu ando lá na prefeitura normalmente, trato todo mundo bem e vou lá, de cabeça erguida sempre, entro lá, se precisar secretaria tal, entro lá, porque esse é o meu papel. Enquanto tiver vereador, o meu papel é defender o povo. Então eu não tenho problema, mesmo que eles tentam fazer algum tipo de retaliação, mas eu já expliquei para alguns ou quase todos os secretariados. Eu disse, olha, não vamos interpretar mal as coisas,
Porque eu não estou vindo aqui em benefício próprio, eu estou vindo sempre em defesa de alguém. Então é bom que se trate bem, porque vocês também são funcionários pagos pelo povo. E o direito de vir é constitucional, né? Você quis sair da situação e vir para a oposição, o direito seu, você achou que seria melhor. O respeito é cabido em todos os lugares. Presidente, tem alguma coisa a colocar, presidente? Não, eu também não. Eu vou lá quando eu preciso. E às vezes vejo cara feias, né? Como se diz o ditado, mas. No início é comum, depois acostuma. Mas eu também não. Está firme e forte com a sua decisão. Mas a gente esqueceu de perguntar à nova presidente da Câmara Municipal qual foi a sensação dela de saber que, em definitivo, isso já está decidido. Valdejane, e aí? Geraldo, primeiramente, é dizer que foi uma honra, né, essa escolha. A gente está com essa missão, né? Mas desde já dizer que a gente está pronta e preparada, né, para isso. A gente fica feliz, né? Como foi bem falado, a gente por várias vezes se reuniu, que é uma coisa que a gente sempre faz, né? A gente sempre se reúne, sempre temos o diálogo, que é uma das coisas que é muito importante e que a gente vai sempre permanecer, né? Ter esse diálogo, ter essa escuta, que a gente sabe que é uma das coisas que é fundamental, né? A escuta. E aí, assim, hoje, saber que, se Deus quiser, né? A gente vai assumir esse pleito, é alegria, né? Por a gente ser mulher, representar as nossas mulheres mais ainda do nosso município, né? Desde quando a gente assumiu o nosso mandato, que a gente sempre buscou estar representando as mulheres do nosso município. A gente sabe que ser mulher, muitas das vezes, em alguns cargos se torna difícil. Graças a Deus, o nosso grupo, pelo contrário, o machismo não existe, né? Que bom. Temos prova disso, né? Que graças a Deus foi uma escolha de hoje a gente dizer, não, vamos ter um nome e vai ser uma mulher. Que isso vai ser uma representação, né? A segunda mulher, como eu falei outro dia em conversa, dizer que além de mulher, é uma mulher jovem, né? Isso pra a gente é motivo de alegria. E é uma das frases que eu sempre costumo falar, né? Que lugar de mulher é onde ela quer. E é isso a gente está mostrando para a sociedade que realmente, além de hoje a gente ter a nossa vaga, ter a nossa cadeira na Câmara, se Deus quiser, vamos presidir e dizer desde já que, como eu falei, vamos ter sempre o diálogo, vamos ter sempre a escuta, vamos trabalhar com união o nosso grupo, com os outros colegas vereadores, com o ex-prefeito, Paulo Sérgio, lideranças, as outras lideranças também, a gente vai ter sempre essa escuta. Então é isso, Geraldo. Ítalo, você que vai me responder agora. Diante de um cenário tão seco como o da gente, né, que mora no semiárido, as dificuldades intensas, eu diria que já estamos aí praticamente há 3 anos de seca consecutivos, né, e a gente vê os animais morrendo, o agricultor coçar a cabeça, faltar o sono. O que levou você a ter essa coragem toda de permanecer na oposição, mesmo assim? Então, Geraldo, acho que os remanescentes aqui é eu, o Júnior, acho que é os mais antigos, e questão de postura, porque isso que o pessoal espera, o povo espera desde antes, pessoas que se elejam e permaneçam. Mas o que acontecia, logo as pessoas se elegiam e afastavam da oposição. Do compromisso pelo qual pediu o voto, né? Juravam uma coisa e faziam outra. E por isso, a questão minha de convicção. Eu fui pressionado muitas vezes, até por família. Você tem que ceder, porque não é fácil ficar na oposição, mas por minha convicção, eu permaneci, fiquei, e agora nessa última eleição, mesmo arriscando perder a vaga, porque é uma situação difícil, mas por convicção própria de achar que o projeto é melhor, eu permaneci. E tenho certeza que o povo de Acauã é muito grato a isso. Não estou dizendo aqui que os demais que chegaram agora também não tenham esse mérito, mas a minha questão, a questão da Valdejane, do Júnior, o Manelinho também, que foi firme com o Paulo na hora de decidir, a gente encabeçou lá na oposição, e isso com certeza dá confiança. E como fomos eleitos, eu e o Valdejane, permanecemos lá, fomos firmes, e também aí veio a questão dos 3 vereadores para poder. Certamente eles tinham a sua posição, a sua vontade, mas você concorda comigo, Geraldo, que quando não tem uma oposição
sólida, quem que vai querer encostar? É por isso que eu não fiz a pergunta, porque ela é uma pergunta de mão dupla. É que mudar, não tem nenhum problema em mudar, eu acho que a gente tem que mudar. Se eu estiver sentado nessa cadeira aqui e ela estiver me incomodando, se o sapato estiver apertando, eu quero ficar aliviado daquela coisa que eu estou sentindo. Então mudar não é problema. A questão é que você não viu razão para mudar. Você viu razões para permanecer. Diferente dos nossos amigos lá, que viram razões claras, óbvias, para poder estar do lado de um grupo que representa mais o povo de Acauã do que a atual gestão. Paulo, você já foi, inclusive, assessor da primeira gestão, né? Sim, já foi, sim. inclusive, assessor da primeira gestão. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. O que precisava ser mudado com urgência? E ao longo dos 6, 7 anos à frente da pasta, o que foi determinante para você tomar essa decisão de caminhar lado a lado com a oposição, que você acredita que tem um projeto mais voltado para as reais necessidades aqui do povo de Acauã? Isso se deu a partir do momento que eu vi que aquela forma de administrar ali já não estava mais batendo com a minha, que estava ocorrendo algum desrespeito. Então eu decidi assim, fazer uma coisa que eu fiz pouco durante a gestão, que é ser prefeito mesmo e dominar, reunir secretários, estar sempre à frente de todas as coisas que o gestor tem que estar, né? Ser um gestor mesmo. Eu infelizmente, só fui um gestor os 10 últimos meses, né? Os outros, eu dividi a gestão. E o atual prefeito que está lá hoje também era, por exemplo, as máquinas. Ele era quem ficava as máquinas. Tem algumas questões que eu ficava mais na parte administrativa. E quando eu vi que não estava indo de encontro com meus princípios, eu resolvi romper, né, e partir e terminar a gestão da forma que eu queria. Uma gestão que fosse participativa, uma gestão que não tivesse perseguição, uma gestão que não tivesse ditadura. Lá, acredito que muitos, os que trabalharam comigo, que hoje estão aqui na oposição, sabem, no hospital, não precisava ligar para o prefeito para pedir um carro. O prefeito Paulo Sérgio para pedir um carro. Podia ligar para o secretário de saúde, podia ir lá, qualquer um secretário, uma pessoa. Eu não tinha. É muito deselegante ainda existir esse tipo de coisa, né? Você tem que ligar para um prefeito. Remédio. Eu pedia a atual secretária na época. Eu disse, olha, o pessoal é para vir buscar seu remédio aqui, com a receita. Pega a receita, pode vir aqui com a receita para vir buscar. Eu quero ver o pessoal, os mais humildes, vindo aqui buscar a receita no hospital. Tem o direito de ir e receber o seu remédio. Que é o direito do cidadão. Lógico. Então, isso condizia muito comigo, com a minha forma de trabalhar, e fui muito feliz. Eu não me arrependi do que fiz. Eu acredito que, assim, de trabalho público, juntando aí prefeito, secretário, eu acho assim que foi os melhores meses da minha vida. Eu deixei uma marca em Acauã, certo? Eu fui prefeito 10 ou foi 11 meses, que Paulo Sérgio, certo? Paulo Sérgio decidia, que Paulo Sérgio trabalhava, que Paulo Sérgio dialogava com o secretário. E o seu pensamento em relação ao futuro? Você disse que pode concluir. Que Paulo Sérgio o prefeito Paulo Sérgio dava autonomia, que eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Se eu coloco um secretário, o secretário tem que ter autonomia, o secretário de Educação, o secretário de Saúde. E é respeitoso também, é bacana isso. O secretário tinha autonomia para decidir, para fazer aquilo que for de melhor para o povo. Então isso eu sempre gostei e terminei fazendo, não me arrependi. E sou muito feliz. Eu acho que ficou marcado para mim e para o povo de Acauã esses 11 meses do final da minha gestão. Exatamente isso que eu ia fazer a pergunta, e vou perguntar para você o seguinte: você falou que 10, 11 meses você começou a fazer aquilo que realmente você tinha em mente, que você gostaria de fazer. Mas 10, 11 meses é um tempo muito pouco. Esse sonho continua? Sim, lógico que sim. De dar continuidade àquilo que você fez do seu jeito? Isso é um propósito, certo? Isso é um propósito. Isso aqui é uma missão. Quem trabalha no público, e a gente está para ajudar. Estou aqui, eu acho que você falou aqui anteriormente aqui em relação à decisão da Câmara, né? E eles falaram que eu participei, mas desde as primeiras conversas eu fui bem claro com todos. Gostaria que fosse uma decisão
de acordo com todos, uma decisão democrática, que todos concordassem. É assim que eu trabalho, dessa forma. Então, Geraldo, mesmo sendo pouco tempo, mesmo sendo 10 ou 11 meses, consegui fazer muita coisa, consegui deixar a Prefeitura de Acauã organizada e é do conhecimento de todo mundo aqui na microrregião, em Acauã. Você não precisa perguntar para a gente não, vou perguntar para qualquer um em relação à administração, em relação à questão de Acauã, como é que era, de funcionário a fornecedor, a tudo que fazia parte da gestão, como é que era tratado, como é que era a responsabilidade do Paulo Sérgio em relação a isso, que a gente procurava fazer da melhor forma possível. E também não vou dizer para você que não teve erro, que tinha erro sim, a gente somos passivos de erro, e a gente está aqui a gente tem que ser humilde para isso. E como bom a gente reconhecer, né? Para corrigir aquilo que foi errado, aquilo que tu cometeu de errado, né? De forma que você construir, de forma que a gente consiga construir, que é o que a gente está fazendo aqui, né? É construir uma oposição cada vez melhor, é construir um projeto cada vez melhor para Acauã. Um projeto que venha dar resultado e que venha e que contenha tudo isso que já foi citado aqui, que a gente vai terminar nesse podcast, e que tenha participação, inclusive do Legislativo, né? Inclusive dos aliados, do pessoal. Eu acho que é dessa forma que se faz política. É dessa forma que se trabalha, entendeu? E é dessa forma que dá certo e que o povo quer. É trabalhar com... É unir, é trabalhar, fazer todos participar e também ser ali a pessoa que participou. Rapaz, não foi só o prefeito não foi só o vereador não. Eu também participei dessa conquista, eu também participei desse projeto, eu também participei dessa lei, da discussão dessa lei. É uma coisa muito importante, discussão, planejamento, e é uma coisa que assim, eu gosto de fazer e pretendo fazer durante esse período que a gente vai estar aqui construindo esse projeto, essa oposição que a gente está melhorando cada vez mais. Ano de eleição, é inevitável a gente perguntar um grupo que veio da situação, se juntando a um grupo de oposição que torna-se a unidade de um grupo só, trabalhando segundo o que vocês colocaram em prol do futuro do município, né? E em relação a deputados, a candidatos, vocês apoiam quem aqui no estado do Piauí? Que são os deputados que estão com vocês nessa empreitada? Geraldo, eu particularmente, juntamente com alguns dos nobres vereadores, a gente hoje está com o melhor candidato a deputado do Piauí, que é gente da terra, o nosso amigo GD. A gente tem o prazer de anunciar aqui, estamos também com apoio e vamos apoiar o deputado federal Castro Neto, pessoas que seguem a mesma linha de política da gente. Eu dizer para você que o povo de Acauã hoje pode votar em GD e pode confiar naquilo que GD hoje como um futuro candidato que é pedir ao povo de Acauã a compreensão de estar com gente como a gente. Só para complementar a questão do mandato dos 10, foi quase 11 meses de Paulo Sérgio, eu era adversário dele. Parece uma coisa do destino. Eu trabalhei praticamente quase 4 anos com ele com o gabinete aqui, eu aqui na sala, fazia a maioria das coisas, era eu que fazia na prefeitura, ele sabe disso. E num desses trabalhos que eu fazia, eu atendia muita gente fazendo marcações de perícias médicas para a Previdência Social. O povo procura a gente vai lá, faz a marcação das perícias médicas, aposentadoria, e isso precisa de um carro. E é uma obrigação do município mandar. Só que eu não ligava para o prefeito, eu ligava para a primeira-dama. A então primeira-dama Viviane. E eu posso dizer para você, Geraldo, eu nunca levei um não como resposta. Sempre que eu dizia, e ela nunca perguntou para mim, para dizer assim, João, quem é que essa pessoa vota? Olha, praticamente no grosso da política, porque isso ele já tinha se rompido, Molão já estava fazendo política, tá entendendo? Já estava no grosso da campanha, mas eu sendo candidato do lado da situação hoje, mesmo eu sendo candidato ali, eu ligava para a primeira-dama e dizia, ó, tem uma perícia marcada amanhã, agiliza o carro aí para a pessoa ir. Ela dizia, 5 horas da manhã no hospital. Nunca ouvi um não como resposta. Então é esse projeto de política, esse projeto administrativo que eu busco para o povo de Acauã.
que eles possam ter o que é o direito deles, sem marcações. Sem esse negócio de quem você vota, quem você deixa de votar, que a política passa lá dia 3. A eleição passa dia 3 de outubro. Passou a eleição, agora é política administrativa. Então vamos administrar para todos. Obrigado. Fazendo aqui dentro na questão da gestão, o que difere muito o mandato de Paulo Sérgio com o que está atual é a centralização. Você tem que ter equipe. Se você nomeia uma equipe, você tem que dar autonomia para cada um. E você querer centralizar tudo, não funciona, porque termina deixando a desejar tudo. Você quer dominar a educação, saúde, quer atender o telefone de todos para dizer que está fazendo, e não funciona. Termina de uma forma ditatorial e prejudicando o andamento. Ninguém é feliz sozinho, uma andorinha só não faz verão. Tem várias citações que contrastuam com isso daí, né? Paulo, quer falar alguma coisa? Finalizou em relação a essa parte. Eu queria só complementar o que o João falou em relação aos apoios, né? Estamos chegando à eleição estadual. São 5 vereadores, 4 a gente, João, Breno, Francineto, Amadeus e eu, a gente apoia a GD, né? A gente vai a pré-candidatura do GD. Aí que eles dois são do PT. GD é candidato a deputado estadual. Deputado estadual. E Valdejane vota no deputado do PT, vota no Vinícius. Ela depois pode falar, eles depois podem falar. Nós temos também dentro do grupo, tem Júnior, que vota no Vinícius, e tem o Molerim, que vota em Firmino Paulo. Né? Então, de certa forma, estamos unidos, né? Num propósito, são pessoas que estão para apoiar ao nosso trabalho aqui no dia a dia, e a gente tá, eu acredito que são nomes bons, né? E já são nomes conhecidos. GD é novo, Firmino é deputado, o Dr. Vinícius é deputado, já tem, o Dr. Vinícius mesmo já tem obras em Acauã. Júnior do Posto, que é uma liderança, já trouxe obra para Acauã, por isso que eu falei, ele não deixou a oposição morrer, como também já tem ações em Acauã. O Firmino deve também, logo também está trazendo ações para Acauã. GD, que a gente apoia, já tem várias ações em Acauã, calçamentos e dentre outros. Então, ou seja, são pessoas que estão realmente preocupadas com o povo de Acauã e estão alinhados com esse pensamento da gente, com esse propósito e esse projeto da gente de fazer Acauã crescer e melhorar cada vez mais. O interessante, quando você citou o Júnior do Posto, eu fui testemunha, eu tive algumas vezes fazendo locução, inclusive naquele calçamento ali no centro, ali no posto fiscal, e o Júnior estava ao lado lá de outras lideranças políticas que o apoiaram. E eu costumo dizer também que seguir o bonde é muito fácil. Quando você está seguindo o bonde, a gestão, tudo é maravilha. Aí você sozinho se posicionar, falar assim, a oposição não vai morrer, vai ter um representante aqui, até que ela se fortaleça como hoje está fortalecida, né? É meritoso, e a gente não pode, como você disse, esquecer essa luta do nosso amigo Júnior do Posto. Mas para a gente encerrar esse nosso bate-papo dinâmico aqui nesse nosso podcast. Deixa aqui a questão do deputado. Pronto. Pode ficar à vontade. Só como o Paulo Sérgio falou, a questão do deputado, isso nos mostra, né, a união do nosso grupo, né? Diferente de outras lideranças que preferem ter o seu grupo só com um deputado, 2. Nós, hoje o nosso grupo, temos vários nomes bons, né, que já tem trabalho no nosso município e que com certeza vai trabalhar muito mais ainda, né? E aí, assim, só reforçando a questão do deputado estadual, a gente esse ano está apoiando o nosso querido deputado Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, que já tem serviço prestado no município, já tem obras, e com essa nossa adesão também, Geraldo, quando a gente decidiu apoiar ele, a gente já foi logo com o nosso projeto, né, o que a gente também queria de melhoria para o nosso município. E isso logo em seguida que a gente tomou essa decisão, um mês depois, ele já retornou no nosso município, já visitando o local, né, que vai ser feito uma passagem molhada, outra obra de grande importância para o nosso município, que ele se comprometeu. Então, assim, hoje o nosso grupo de oposição tem eu e o Júnior do Posto apoiando o Dr. Vinícius, e deputado federal, eu vou permanecer com o deputado Dr. Francisco, ele também que é do nosso mesmo partido, PT, deputado esse também que já tem obra no nosso município, antes mesmo da gente ser vereadora, da gente conseguir
estar na Câmara de Vereadores, a gente já tinha conseguido com ele a primeira passagem molhada, né, que foi feita no nosso município, e aí assim, a gente não poderia também deixar de estar apoiando esse nome que muitos já têm feito e que vai fazer muito mais. Então, Breno vai falar, Breno? Eu queria falar sobre Fica à vontade. a questão do deputado também, complementar aqui a fala dos amigos sobre GD. Quando fala de GD, todo mundo aqui da região, né, tem uma grande admiração, porque ele esteve aqui no podcast e ele bem falou que não foi uma candidatura pensada por vontade só dele querer entrar ali para... Não, é uma aclamação popular. Então isso difere muito de outras candidaturas, e por isso que eu aderi ao projeto dele, por ver as pessoas da região, da micro-região, usando o espaço no qual ele criou em Jacobina, pensando nas pessoas que necessitavam na questão do autismo. Isso muito me encantou, e desde antes que falava que GD poderia ser candidato, que dentro da minha própria casa, a minha esposa dizia, a gente tem que votar em GD. Eu falei, amor, não é assim. E graças a Deus que terminou a gente indo nesse projeto, como também na questão do federal. Eu tenho o Merlong, que eu voto, que já tem também serviço prestado, tem entrega de comércio, e o GD também, que, como disse Paulo, tem muita coisa em Acauã já feita e na região. Que bom que o grupo todo está democraticamente bem assistido em matéria de parlamentares. O que eu ia falar é o seguinte, a gente vai encerrar uma rapidinho. Uma pergunta para todo mundo e cada um responda do seu jeito. O que o povo de Acauã pode esperar para o futuro dessa união? João. Geraldo, o que a gente espera de uma futura e, com fé em Deus, certa administração, nova administração para Acauã, é a inclusão do nosso povo dentro da administração. Você só vai saber se uma administração é boa se você tem seu povo dentro dela. Não adianta eu pegar os melhores empregos do meu município e dar para pessoas de fora, pegar meu recurso aqui e levar para outros municípios. Então é assim, temos pessoas preparadas? Não temos? Vamos dar capacitação a eles e vamos capacitá-los a fazer aquilo que eles gostam de fazer pelo nosso município, que é atender bem o povo e manter a boa administração. Nós temos um grande gestor, não só aqui em Acauã, como lá em Paulistana, ele é um grande gestor. Todo mundo conhece a capacidade que tem Paulo Sérgio. Todo mundo conhece a capacidade que tem o povo de Acauã. E o que a gente quer hoje é que a gente possa fazer uma administração voltada ao nosso povo, ao povo de Acauã. Que a gente possa trabalhar em comum acordo com todos, para que amanhã ou depois a gente possa dizer, deixamos nosso legado na política. Fizemos aquele projeto que a gente sonhava, a gente fez. E o povo de Acauã merece. O povo da nossa cidade merece isso. Muito obrigado. Paulo, o que Acauã pode esperar dessa união e você como a principal liderança desse grupo de oposição? Pode esperar muito compromisso, muita vontade de fazer por Acauã, de fazer com que Acauã melhore cada vez mais. Eu confio muito nessa galera que a gente formou esse grupo. Eu acho que a química bateu, né? Pessoas novas, pessoas que realmente têm compromisso, pessoas que estão querendo, mesmo apesar de a maioria aqui ser o primeiro mandato, isso muitas vezes surpreende a gente, né? Então, eu acho que quando juntar a experiência da gente, né? Quando juntar o trabalho, a vontade desses vereadores, dos demais que compõem essa oposição, que tem muito mais gente que compõe ela, que faz ela ser grande, ela vai ficar maior ainda, né? Tem pessoas, inclusive pessoas influentes, que vão juntar e que vão querer caminhar junto com a gente. Pode ter certeza que vai dar certo, que pode esperar, que são pessoas que querem fazer muito por Acauã e vão fazer muito por Acauã. Agora, no trabalho de construir um projeto, de melhorar cada vez mais a oposição de Acauã, fortalecer cada vez mais. Paralelo a isso, preparar um projeto discutido, participado, né? Que seja um projeto com responsabilidade, sem essas coisas que atrapalham muito a gestão, as gestões, né? Que essa questão da ditadura, essa questão de perseguições, de coisas, né? Do
de coisas que não sejam para o bem comum, que sejam para todos. Então, eu acredito que vamos ter em Acauã uma oposição que vai fazer a diferença e que vamos ficar cada dia mais forte. Não tenho nem dúvida disso. E o povo pode esperar e pode confiar. Francinete, como se fossem suas considerações finais, o que o povo de Acauã pode esperar dessa união, digamos assim, dos vereadores que eram de situação, que hoje se uniu à oposição, é um só grupo em prol do futuro deste município? Uma administração comprometida, sempre voltada para o povo. Uma administração, um grupo unido, né? A gente é um grupo unido, sempre com diálogo. E é isso, que a população possa esperar uma administração sempre comprometida com o bem da população, sempre voltada ao bem da população. Aproveitando para responder já algumas curiosidades que já me perguntaram, eu não pretendo me afastar. Sei que eu tenho direito, é um direito, mas também não é uma obrigação, né? Então eu decidi que eu vou continuar. Vou conciliar a maternidade e meu compromisso na Câmara e com o povo, e vai dar tudo certo. Isso demonstra compromisso, né? Você é muito comprometida com o cargo que o povo lhe confiou. Nosso amigo Amadeu, que você tem a falar também? Meu amigo Geraldo, com certeza o povo de Acauã sempre anseia por isso. E a gente vê nas ruas, nas conversas, um sentimento de liberdade por já ter uma oposição. Porque uma cidade sem uma oposição se torna ruim. Quando os vereadores se calam, a população também se cala muitas vezes. E hoje a gente vê na rua o sentimento de liberdade já das pessoas. Porque, como eu falei anteriormente, as pessoas já tinham perdido a esperança. E hoje a gente vê que as pessoas estão tendo uma esperança. Porque é um grupo de pessoas que trabalham sem politicagem, sempre buscando o direito das pessoas. É como sempre diz, a oposição ela não tem medo de um grupo, a situação ela não tem medo de um grupo endinheirado, ela tem medo de um povo esclarecido. E isso é o que a gente faz nas sessões, a gente esclarece o direito que as pessoas têm, porque muita gente, às vezes, a situação ela tenta de todo jeito manipular as pessoas, escondendo os direitos das pessoas, né? E as pessoas muitas vezes acabam ficando refém por não conhecer os direitos. E hoje a Câmara está dando essa liberdade para as pessoas, as sessões ao vivo também, as transmissões, está deixando o povo mais esclarecido e isso tem ganhado muito. Então o povo está tendo uma esperança, porque está vendo que tem um grupo comprometido também que é capaz de administrar o que é público. Porque o recurso público, temos pessoas comprometidas, boa de gestão, que sabe fazer gestão, sabe fazer política sem fazer politicagem. Porque é uma maldade, muitas vezes, fazer politicagem com dinheiro público. A Câmara mesmo é marcado por isso. Muitas vezes, indicações de emprego para concentrar de muitas famílias, e é o que a gente ouve muito nas ruas. É uma indignação que as pessoas, muita gente se cala com medo de sofrer retaliações. O cidadão comum tem medo de precisar de ser atendido na saúde, e a cidade pequena, muita gente fica com medo de sofrer retaliações, por isso fica caladinho. Mas a gente vê muito nas conversas em relação a essa questão de emprego. É uma marca muito negativa que está em Acauã, é a concentração de emprego a um determinado grupo de famílias, de pessoas, várias pessoas da mesma família. Então, eu jamais, da minha parte, eu tenho perseguição com ninguém. Para mim, bom se tivesse emprego para todo mundo, mas eu muitas vezes sinto também que o que a população fala é um clamor por sentir essa injustiça, que eu acho que numa cidade pequena você tem como distribuir melhor a questão dos empregos. Então, a Acauã, hoje em dia, é um fardo que está muito pesado, e a gestão vai ter muita dor de cabeça, porque isso vai ser batido muitas vezes nessa tecla. E a população começa a abrir os olhos em relação a isso. Minha amiga Valdejane, futura presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Acauã, na sua opinião, Valdejane, o que essa união, essa oposição busca para o futuro do povo de Acauã? O que eles podem sonhar? Quais são as perspectivas para o futuro? Com certeza, só muitas coisas boas, né? Como foi bem falado, a questão do compromisso, né? Aqui nós somos um grupo da União, né? Como foi bem falado. Vamos estar sempre trabalhando na parceria, na união, sempre ouvindo as bases, ouvindo as pessoas. E aí, assim, como foi bem falado, a gente quer muito ajudar com isso, né? Tá sempre buscando melhorias para o nosso município. Está indo a Teresina quando for necessário, que é onde a gente sabe que a gente tem que correr atrás, né? De algumas melhorias, algumas que já tá para chegar, outras que a gente sonha, que se Deus quiser vai chegar, né? E aí, assim, a gente espera que muitas coisas boas vai acontecer, e a gente
acredita muito, né, que 2026, os próximos anos vai ser de muita conquista, né? Quando a gente decidiu colocar o nosso nome à disposição como candidata a vereadora, eu sempre dizia onde eu chegava, nas visitas, aonde eu passava, eu sempre falava para as pessoas que eu estava colocando meu nome à disposição para mostrar ser diferente de alguns que por ali já tinham passado pela Câmara, e com certeza a gente está fazendo isso, está mostrando, não querendo ser melhor que ninguém, mas assim, a gente já chegou já mostrando a diferença. A gente ouvia muito das pessoas dizer que a gente ia fazer igual outros vereadores que por ali já tinham passado, ia sem corromper, e aí assim, a gente fez o que era necessário, estamos fazendo e vamos continuar fazendo, se Deus quiser. Você não é o João Gomes, mas Ítalo Breno na voz. O que você tem a falar dessa união para o futuro? Então, o que eu penso, espero e desde aqui antecipo a minha cobrança ao próximo gestor, uma visão de município, onde a Cauã tem muitas pessoas capacitadas, mas que estão sendo desperdiçadas, tanto talento, tanta intenção boa de estar lá dentro. A primeira coisa, desde o início do ano que eu cobro, ano passado, a questão do concurso público. Temos muito tempo em Acauã sem concurso público, onde pessoas estão estudando, eu falo até assim, para nada, para dentro do município. A gente tem que trazer isso para cá. Então, é algo que você tem que ter visão de município, trazer as pessoas capacitadas para trabalhar, tirar essa questão do nepotismo e favorecimento ao gestor, porque isso atrapalha o município, atrapalha a geração de renda. Por que geração de renda? Porque dentro de, como disse o vereador aí, dentro de uma casa estão 3 empregos. Você esquece quem tem capacidade lá fora de estar trabalhando e beneficia uma família, atrapalha em outros setores. Então é isso que eu peço, é isso que eu espero a nós aqui, essa cobrança bem pertinente em relação à capacidade técnica, a concurso público, a olhar com essa visão diferenciada. Paulo, ex-gestor, tem uma visão futurística em relação à Acauã. O sonho continua de administrar com participação, com inclusão, com mais oportunidades, como você disse, valorizando todas as pessoas. Seria inevitável a gente não perguntar a uma pessoa a sua experiência e como ex-gestor de Acauã, num ano tão causticante como esse em relação à seca, que vocês de oposição têm pensado, têm conversado com os seus nobres deputados em relação a essa situação que é preocupante não só para Acauã, mas para todos nós aqui do nosso sertãozão nordestino. Muito, muito preocupante. A gente passa sempre por momentos difíceis, principalmente essa micro-região, essa parte sequeira aqui. Você ali do Pernambuco sabe a diferença, vocês sabem a diferença, porém estão vendo o sofrimento aqui desse lado aqui, dessa região da gente. Então, cobrança feita periodicamente da gente em relação aos nossos representantes, as pessoas que querem representar e querem ser representantes aqui dessa região, principalmente quanto à questão de água. O Nordeste aqui, o Piauí principalmente, trabalhou muito pouco na questão de fazer locais para armazenar água, grandes barragens, que venham tirar isso que acontece com a gente, esse período de sofrimento muito grande. Então a gente não vai deixar de estar cobrando, é cobrança de todos aqui, de todos, para os nossos representantes, de estar vendo essa questão principal, essa questão, para que a gente tenha um futuro melhor. Eu vejo aqui próximo da gente, em Betânia, o prefeito lá, muito preocupado em essa relação, ele se antecipou, ele tem feito muitas barragens e barragens de grande porte. Breno, que é de lá, acredito que já deve ter visto e sabe nas localidades, são barragens que pode durar 2, 3 anos, ou seja, pode passar por um período de seca, e isso resolve. O carro-pipa vem para ajudar, para tirar aquele sofrimento da hora lá. Mas o que é que resolve? Locais que possam armazenar muita água, e a gente vai procurar estar cobrando e estar pedindo os nossos representantes também para levar para o governo federal, para que chegue esses benefícios aqui, que não existe nessa região. Na maioria das cidades aqui, você não acha uma cidade próxima aqui que tem uma barragem
a não ser essa de Paulistana, que já tá aí, já bem entupida, com muitos problemas, e já vem a briga grande dos representantes aqui para ver uma forma de limpar ela, porque ela abastece Paulistana, abastece a Cauã, e está chegando no ponto de ela secar. Então, assim, estamos passando por momentos difíceis e a gente não pode deixar de estar cobrando isso a todo instante. Meus amigos e minhas amigas, a gente tem até outras perguntas e questionamentos aqui no outro script, mas eu percebi pela experiência que elas estariam perguntando quase as mesmas coisas que já foram abordadas durante o decorrer. E como o podcast geralmente ele é dinâmico, não pode se prolongar muito, eu gostaria de agradecer primeiramente ao pessoal da Prime Marketing e Publicidade, né? Comunicar para todas as pessoas que vai estar sendo publicado no nosso canal no YouTube Gessilva Independente, e agradecer a todos vocês por essa conversa boa e conversa que faz criar perspectiva no povo de Acauã, porque nós temos aqui uma oposição unida, fortalecida e, pelo que eu vi de todos, preparada para lutar pelos anseios do povo dessa terra. E no próximo bloco a gente volta conversando com o ex-candidato a prefeito Júnior do Posto e o suplente e vereador Manelino. Já já. Ok, estamos de volta com o nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast do Gessilva Independente, e agora eu vou conversar com uma outra liderança política aqui também de Acauã, nosso amigo Júnior do Posto, conhecido de todo mundo, ficou à frente da oposição por muito tempo, já tive uma vez fazendo locução de palco na inauguração de um calçamento que foi conseguido através de um deputado que você o representava, se não me falha a memória, o doutor Vinícius. Júnior, boa noite, o que você tem a nos dizer daquele período em que você era uma oposição pequenininha, antes de ser essa oposição atual, que muita gente olhava assim e ficava meio desconfiado, será que essa oposição vai crescer, será que o Júnior não vai desistir? E hoje nós chegamos a essa realidade que me surpreendeu quando eu cheguei aqui, inclusive com a junção do ex-prefeito Paulo Sérgio. Júnior, fique à vontade. Boa noite, Geraldo, boa noite os que nos assistem, né? Então, Geraldo, a oposição, como você falou, né, começou pequenininha lá em 2022, na época que eu estava conversando com o deputado estadual do Vinícius. A gente começou com obras que até então, no começo também eu imaginaria que não viria, até porque os vereadores que já de mandato, muito difícil conseguir para Cauã, e a gente sem só apenas uma liderança, não tinha mandato, e conseguir, né? Então foi muito importante. E aí, daquela obra tinha a intenção de ser candidato a vereador, na verdade, na época, né? E aí daquilo foi criando uma oposição pequenininha, como você falou, que hoje estamos aqui já num grupo bem maior. Naquele tempo já tinha vereador de oposição ou estava tudo do lado do prefeito? Naquela época, em 22, ainda tinha, só que depois terminou se juntando, estava tudo... Você meteu as caras, disse, vou em frente, Deus me ajuda, vou chamar a turma para se unir e acreditar em um projeto, e esse projeto vingou e hoje chegamos a isso. Até então, o único vereador que veio que tinha mandato, que foi candidato do lado da gente, foi o Mandalim Peso Pesado, né? Que na época quando se dividiu o grupo de situação, que o até então o prefeito Paulo Sérgio não se lançou candidato, a gente não podia deixar a oposição tinha que ter, né? E aí a gente foi, Mandalim ficou firme com o prefeito Paulo Sérgio e se juntou, aderiu ao nosso grupo, formou um grupo que conseguimos fazer 2 vereadores, né? E aí então começou 2026, como a gente imaginaria e conversamos lá no começo, fosse eleger, seguraram firme 2 vereadores, como Valdejano e Breno, né? E hoje, graças a Deus, estamos aí, de 2, estamos em 5 vereadores já na oposição. Isso é muito importante para o grupo crescer. Você foi candidato a prefeito. Hoje você continuou fazendo parte da oposição, mas chegou um reforço, que é o Paulo Sérgio, ex-prefeito. E nas próximas eleições, digamos assim, as eleições municipais, você teria algum problema se o candidato a prefeito fosse o Paulo Sérgio, ou você tem pretensão de ser candidato a prefeito? Assim, Geraldo, jamais, porque a política você não ganha ela sozinho, você não faz ela sozinho, você tem que ter grupo, né? Você tem que ter grupo, e o Paulo Sérgio, como a Cauã em peso hoje, sabe o administrador que ele foi na cidade, né?
Até então, lá no início, na época, eu pensei que ele sairia candidato, mas como ele não saiu, a gente teve que colocar o nome, porque a população tinha aqueles que não queria votar lá na situação, né? Então eu até então tirei meu nome de candidato a vereador na época, minha intenção no tempo era ser candidato a vereador, para lançar o nome de candidato a prefeito. Que até então muitas pessoas perguntam se eu me arrependi de ter deixado uma vaga na Câmara. Eu disse, não me arrependi porque senão teria sido candidatura única, né? Isso não é bom para a democracia e nem para o município. Com certeza. Manelino, peso pesado. Eu acho bacana esse seu nome, eu acho bacana esse seu nome de guerra. 15 anos após, rapaz, estar com a situação, o que o fez virar oposição? Boa noite a todos que participam aqui desse podcast, ao prefeito Paulo Sérgio, vereador João de Deca, vereadora Francinete, vereadora Valdejane, vereador Breno, todos que participam aqui dessa entrevista. Eu fiz parte da gestão do prefeito atual por 15 anos. Aí quando veio o afastamento do prefeito Paulo Sérgio com um ex-prefeito na época, aí eu me vi já há muito tempo, que nem uns novos colegas vereadores falam aí, muita perseguição, não dá valor a você o que você merece. Então eu já vim há algum tempo desgastado. Teve um amigo que disse, rapaz, tu era para ter ficado para tu ganhar, que lá tinha voto para tu ganhar. Eu digo, podia até ser, mas eu não aguentava mais as humilhações, né? Aí então, quando o prefeito Paulo Sérgio afastou, eu acompanhei ele não foi candidato, né? Então, um amigo junto do posto botou o nome, eu fiquei com ele junto do posto, e isso custou meu mandato. E eu ter ficado sem o palanque lá, que meus votos estavam, isso custou meu mandato. Mas você se arrependeu? Não me arrependo nem um minuto. Nem um minuto? Não me arrependo nem um segundo. Porque eu sei o quanto o Paulo Sérgio tem determinação para administrar a cidade, foi o melhor gestor de Acão até hoje. Na verdade, ele administrou Acão há 9 anos e meio. Assim, na finança foi 9 anos e meio. E como prefeito, 11 meses. Mas não me arrependo um pingo. De jeito nenhum. Custou meu mandato, mas não me arrependo. Cabra macho. E você tem pretensão de sair candidato ainda? Só basta chegar o dia. Só basta chegar o dia. Muito objetiva, né? Tem certeza absoluta do que quer. Eu perdi no dia do outro, já era pré-candidato. Muito bem, gostei de ver. E Júnior, quais as perspectivas para o futuro? Você que enfrentou todo aquele mar, aquela tempestade sozinho. Eu sei que nessas situações a gente até sofre alguns escárnios. As pessoas até dizem que ele é um maluco, está enfrentando isso sozinho. Como a gente está vendo hoje aqui, eu vou repetir, é muito interessante. Eu falo isso porque eu tive naquele tempo lá fazendo alguns comícios com você, algumas inaugurações, e eu vi o quanto o grupo era aquele grupo ainda tímido, mas você firme naquela convicção de que isso poderia dar certo, não que isso iria dar certo, e a gente chega aqui hoje e encontra, inclusive, a oposição de Acauã mais forte do que a base do prefeito e ainda com a junção de um ex-prefeito. Ou seja, aquela sua bravura teve resultado. O que você tem a dizer para o povo de Acauã hoje e para o futuro também? Então, Geraldo, isso é muito importante. É como eu dizia no início, a gente com 2 vereadores já chegaram os 3, né? Tem o ex-prefeito Paulo Sérgio que junto, firme e forte no nosso grupo. E assim, é como eu te falei no início, política ela não se faz sozinha, tem que ter grupo, né? E estamos aí pretendendo um futuro brilhante para a nossa Acauã, né? Um futuro brilhante, se Deus quiser, e continuamos de braço aberto para receber mais, como já vieram os 3, quem sabe pode ter aqui para um futuro próximo estar chegando mais, né? Manelino disse que a mudança dele custou o mandato, mas que nos dias seguintes, após as eleições, ele já era pré-candidato. E você volta a tentar, a pleitear uma vaga no Legislativo? Tem pretensão? Sim, Geraldo. Não sei, assim, a gente não sabe no Legislativo, no Executivo, tem várias cadeiras. Se tiver uma oportunidade, a gente está pronto e preparado a qualquer momento. Manelino, peso pesado, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que mensagem você deixaria para o povo de Acauã? Para o povo de Acauã eu deixo a mensagem que pode confiar no grupo que tem hoje, que é um grupo que era pequeno e hoje se tornou um grupo grande e vai crescer ainda mais. E Acauã, quem está lá hoje não está só. Acauã tem oposição.
E se Deus quiser, vamos lutar para nós conseguir êxito. E eu confio nos 5 vereadores que nós temos hoje. Apesar de eu não ter sido eleito, mas eu tenho o maior respeito pelos 5 vereadores que nós temos, que é do grupo. E vamos lutar para a gente poder, em 28, a gente competir à altura e vencer as eleições. Júnior, sua mensagem final para o povo de Acauã, que tanto lhe conhece. Então, Geraldo, assim, eu quero primeiro falar sobre a questão, uma pergunta no primeiro bloco, a questão dos deputados, né? Em relação aos deputados, que você naquele tempo apoiava o doutor Vinícius, inclusive eu participei de várias reuniões em que ele estava presente, muito bem lembrado. Isso, que hoje continuo com ele, né, para você ver, no nosso primeiro bloco aqui tem o Paulo com os 4 vereadores, né, que apoia o GD, tem eu, a Rodegendo, o doutor Vinícius, Manelinho com o Firmino Paulo, e isso é muito importante para o município, porque cada um de nós conseguir trazer uma ação, já são 3 ações conseguidas em 3 deputados, isso para o município é muito importante, né, então vamos correr atrás, cada um do seu deputado, cada qual trazer sua ação para o município e melhorar cada vez mais. O propósito de lutar por Acauã continua firme. Continua firme e forte. Mandalinho? Aí, só completando o que o companheiro Júnior falou, eu tenho o meu deputado também, que é Firmino Paulo, estadual e federal, doutor Franzé. E também tem ações já programadas deles mandar para mim, para o município, para poder reforçar mais o time. Então, eu creio que essas ações vão sair e é uma coisa muito importante para o pessoal de Acauã. Depois dessa boa conversa no nosso primeiro bloco e agora fechando o nosso podcast no segundo bloco também, queremos agradecer a todos vocês que participaram, as pessoas que vão nos assistir através desse primeiro podcast do G-Silva Independente, e agradecer também o pessoal da Prime Marketing Publicidade pelo belíssimo trabalho e recepção de todos nós.